Oi. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe político-militar, o que também marcou o fim do Estado Novo e da Era Vargas como um todo, marcando o início da chamada República Populista Liberal da nossa história, ou seja, um momento em que nós vamos ter governantes populistas com características populistas, muitos deles descendentes políticos do Getúlio Vargas, né? Mas num ambiente de ampla democracia, ou seja, uma democracia de fato. O que vale destacar é que nesse período nós vamos ter aqueles que são vinculados à imagem do Vargas e aqueles que não são vinculados à imagem do Vargas. Né? Nós vamos ter essa polaridade política muito clara. Nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. O primeiro presidente desse período foi esse indivíduo aqui da foto, né, o senhor Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra, embora tenha apoiado o golpe que depois de Getúlio Vargas, foi apoiado pelo Vargas, né, e vai ser o primeiro presidente nesse momento aqui. Mas vai governar sempre sobre a sombra do Getúlio Vargas. O tempo inteiro nós temos a volta do Getúlio Vargas como sendo um tema bastante debatido nas discussões políticas. Eu coloquei aqui um cordel do Rodolfo Cavalcante que mostra justamente isso. Olha só. Pode o porco ser granfino, pode o pato não nadar, pode o leão ser mufino, pode o gato não miar, a galinha cria dente, gente virar serpente, mas Getúlio vai voltar. Né? Ou seja, o governo do Dutra vai ser um governo sempre norteado por esta sombra, por esse fantasma do Getúlio Vargas. Né? Aqui está o Getúlio Vargas e uma outra citação aqui, que inclusive vira música depois. Né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, e tu? Não vai botar? Já enfeitei o meu, e tu? Vai desenfeitar? Ou seja, deixa claro que o povo, grosso modo, o trabalhador, quer a volta do Getúlio Vargas, até mesmo porque ele foi um grande estadista, o cara que, embora ditador, embora repressor em muitos aspectos, foi o cara que, para o trabalhador, colocou em prática os direitos trabalhistas. Independente do juízo de valor que a gente coloca em cima disso, se ele foi o melhor presidente, o pior presidente, tanto faz, não interessa isso pra gente na história, mas a interpretação que a gente coloca aqui é que o trabalhador brasileiro, naquele momento, se sentia órfão do Vargas e queria a volta dele. Né? Portanto, o governo do Dutra vai sofrer muitas dificuldades, muitas greves, além da própria incapacidade administrativa de muitos funcionários do governo. Portanto, a imagem do Vargas não saiu da memória do trabalhador brasileiro. Mas o que acontece de super importante no governo Dutra? Uma nova Constituição, a Constituinte de 1946. Os partidos que fizeram parte dela, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do Getúlio Vargas, inclusive, cuja ideologia era nacionalismo estatizante, ou seja, a ideia era o Estado participar ativamente da economia com empresas estatais, inclusive. O PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSD, Partido Social Democrático, que era a favor do Estado sendo um tutor do desenvolvimento, mas até permitindo o investimento externo, diferente do PTB, que era totalmente contrário ao investimento do capital internacional. O UDN, União Democrática Nacional, já era a favor de um desenvolvimento associado, ou seja, 100% a favor da entrada do capital internacional, ou seja, 100% a favor de uma abertura política para a entrada desse capital internacional, principalmente aquele vinculado aos interesses econômicos dos Estados Unidos da América, já num contexto de Guerra Fria. Portanto, a gente consegue destacar que há uma relativa aliança desses nacionalistas, o PTB com o PSD, e uma significativa oposição da UDN, do Carlos Lacerda, principal líder aqui, contra o PTB, né, e o PSD. Esses dois partidos vinculados às ideias do Getúlio Vargas, a UDN vinculados às ideias da oposição ao Getúlio Vargas, ok? Essa Constituição, a gente pode dizer, então, que foi uma Constituição liberal democrática. Ela resgata o conceito de que o Brasil é uma república federalista, ou seja, com autonomia política administrativa para as províncias, uma república federalista, presidencialista, né? E resgata alguns valores democráticos importantes, como, por exemplo, a liberdade dos partidos, as eleições e duas grandes conquistas da nossa democracia: o voto secreto, que, embora esteja presente na Constituição de 34, não chegou a ser praticado para eleições presidenciais. O Vargas deu um golpe de 37 antes, né? E o voto feminino.
a mesma coisa, embora tenha sido uma conquista da Constituição de 34, não foi praticado para a escolha do presidente da República. Então essa Constituição estabelece que o Brasil é uma república liberal democrática, de fato democrática, ok? A conjuntura mundial em que essa Constituição está sendo elaborada, em que o governo Dutra está acontecendo, é a conjuntura da Guerra Fria, em que a gente tem, de um lado, os Estados Unidos liderando uma bandeira capitalista e a União Soviética liderando uma bandeira socialista. O mundo está bipolarizado. E dentro desse cenário, o governo do Dutra vai alinhar o Brasil ao bloco capitalista. Portanto, o Brasil é um país capitalista. E sendo um país capitalista, a partir daí desse alinhamento, dentro daquele cenário, nós vamos ter a cassação da legalidade do Partido Comunista Brasileiro. E junto com a cassação do partido, nós vamos ter diversos parlamentares da Constituinte de 46 também sendo cassados. Né? Ok? Do ponto de vista do projeto de governo, a gente tem aqui algumas questões importantes que inclusive vão ser levantadas num período posterior aqui. Por exemplo, em 49 nós temos a fundação da Escola Superior de Guerra. Ela que vai ser super atuante, inclusive, na escolha de alguns ditadores militares mais para frente na ditadura militar. Nós vamos ter o Plano SALT, que é o principal plano de governo do Dutra, né, que tentava priorizar saúde, alimentação, transporte e produção de energia, embora, né, tenha conquistado aí resultados significativos na construção da rodovia Dutra, que mais para frente recebe o nome de Dutra, né, e na hidrelétrica do São Francisco. Em todo o resto, para muitos economistas e historiadores, o Plano SALT foi um plano bastante medíocre, que não atingiu os resultados esperados, ok? Mas o grande acontecimento, sem sombra de dúvida, além da Constituição de 1946, do governo Dutra, são as eleições presidenciais, né, que vão colocar de volta no poder o Getúlio Vargas. Só que agora, por vias democráticas. Pela primeira vez, o Vargas sobe ao poder por vias democráticas. E a gente vai ver quais são as características desse novo governo de Getúlio Vargas no próximo vídeo.